A vida é curta e passageira, esta é a verdade. Então, se as coisas não estiverem indo tão bem para você agora, no presente momento, nessa presente vida, não deixe de se alegrar em Cristo. Não deixe que essas coisas do presente momento, essas situações, venham tirar o seu prazer de viver, porque esta vida aqui é curta e ela é passageira. E por muitas vezes, como eu falava no domingo passado, nós deixamos de celebrar o momento presente, nós deixamos de desfrutar das alegrias e das bênçãos que Deus nos concede no momento presente, sempre esperando as bênçãos futuras, sempre esperando aquilo que nós ainda estamos esperando acontecer, que ainda não chegou, que ainda vai acontecer. E com isso, nós perdemos a oportunidade de vivenciarmos as bênçãos do momento presente. Você já reparou nisso? Que a gente, nós, o ser humano, nunca estamos satisfeitos com as coisas. Alcançamos uma bênção, alcançamos uma posição, alcançamos determinada honra, alcançamos determinada bênção, mas nós já estamos pensando, esperando e aguardando as bênçãos futuras. Aquilo que nós ainda não obtemos, aquilo que nós ainda esperamos, e deixamos de desfrutar, celebrar as bênçãos no momento presente. Olha, nós já alcançamos a maior bênção que nós esperávamos, o que poderia nos acontecer nessa vida, a salvação. Você já tem o seu passaporte, você já tem a sua passagem, você já tem tudo garantido para a vida futura. Agora é só desfrutarmos desses momentos breves que nós temos aqui. Agora é só desfrutarmos desse curto período de existência aqui, enquanto não chega o momento de passarmos para outra existência. Paulo então, ele aconselha os irmãos: vivam alegres, deixem a tristeza, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. E para isso Paulo diz assim: olha, seja o vosso equilíbrio notório a todos, vivam uma vida equilibrada. E como nós podemos viver este curto, breve momento passageiro da nossa vida aqui? Primeiramente nós falamos que nós devemos viver esta vida intensamente. Depois nós falamos que nós devemos amar os nossos irmãos, para que nós possamos estar também desfrutando bem dessa vida. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de vivermos humildemente esse tempo que aqui nos resta. Vivemos uma vida humilde. A palavra de Deus nos diz, é verdade, que todo aquele que se exalta, ele é humilhado, e todo aquele que se humilha, ele é exaltado. Nos dias passados, nós tivemos um fato que ficou bem destacado na mídia, né? A mídia destacou o fato de um jogador de futebol que ele se exaltou, e ele não teve humildade, no momento que ele era para ter humildade. E aquele que aqui ele humilhou, ele foi demitido da sua função, e na mesma semana ele já estava admitido como técnico de futebol em outro time, outro grande time. E aquele que se exaltou perdeu a convocação da seleção brasileira e se viu entristecido, se viu humilhado, se viu escarnecido, se viu zombado, se viu alvo de tantas piadas na internet. E depois ele disse estar arrependido e entristecido, porque ele não deveria ter se exaltado, e sim seguido o exemplo da humildade. Então aquele fato ficou marcado na vida dele como uma lição. E na nossa vida nós devemos viver assim, sempre observando as oportunidades que nos aparecem, sempre estando atentos em tudo que acontece ao nosso redor, e pensando: se eu me exaltar, eu vou ser humilhado ali na frente. Mas se eu me humilhar, mesmo quando me humilharem, eu aceitar a humilhação, lá na frente eu vou ser exaltado. A Bíblia, ela sempre se cumpre. Nunca falham as palavras da Bíblia. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado.
Nós só ganhamos com a humildade, irmãos. Só ganhamos, nada nós perdemos. Mesmo que nós estejamos com a razão e queremos ali, olha, ficar o nosso pé, mas eu estou certo, se humilhe, Deus vai exaltar. Aleluia. E Paulo, nessa carta que ele escreveu aos Filipenses, ele manda que os irmãos ajam humildemente, sejam humildes, e observando o exemplo que nós temos em Cristo Jesus. Deus, a palavra dele em João capítulo 4 nos declara que ele é Espírito, e aqueles que o adoram devem o adorar em Espírito e em verdade. Mas, para que nós o conhecêssemos melhor, já que Deus é Espírito e ficaria difícil a gente conhecê-lo, ele enviou o seu próprio Filho, que é Deus, em forma humana, para que nós, conhecendo a Jesus, pudéssemos conhecer a Ele. Olha que interessante. Deus é Espírito, Ele é infinito, Ele é maior do que todo o universo. Para você ter uma ideia, se você viajasse a uma velocidade de 900 quilômetros por minuto, ou até por segundo, melhor ainda, se você viajasse, pense numa velocidade de 900 quilômetros por segundo. Você poderia viajar nessa velocidade 1000 anos, você não percorreria todo o universo, porque o universo é muito grande. Nós temos o Sol, que é imensamente grande, e na verdade ele é uma estrela de quinta grandeza. Entre os diversos mundos que Deus criou, porque Deus não criou apenas esse mundo que nós vivemos, Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Então você imagine a extensão desse universo, uma velocidade de 900 km por segundo, se fosse possível, e nós fizéssemos esse trajeto durante 1000 anos, percorrendo 900 km por segundo, nós não percorreríamos toda a extensão do universo, porque o universo é muito grande. No entanto, Deus é maior que o universo, é muito maior, e Ele é Espírito, Ele cobre tudo. Então, como o homem poderia entender Deus? Deus enviou o próprio Filho dele, que é Deus também, na pessoa de um homem, na forma de um homem, Jesus Cristo de Nazaré, que a história atesta que ele andou entre nós. A história foi dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Os cientistas todos, eles atestam, confirmam e declaram: sim, aconteceu, existiu, houve esse homem na história do mundo chamado Jesus. Então ninguém pode negar a existência terrena de Jesus. Paulo então apela para aquilo que Jesus demonstrou, para a humildade que Jesus teve aqui na terra, para que todos nós sigamos o seu exemplo. Ele, sendo Deus, não julgou como direito dele o ser Deus, mas ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se rebaixou, ele assumiu a forma de um homem, andou como nós, nunca pecou, ele se submeteu a uma morte de cruz, a mais humilhante das mortes naqueles dias. Era como se fosse uma sentença de um condenado, e ele se humilhou até a morte de cruz, como se fosse hoje uma cadeira elétrica, uma câmara de gás, um enforcamento. Ele se humilhou, porque ele sabia que se humilhando dessa forma, Deus o exaltaria, Deus lhe daria honra, Deus lhe daria um nome acima de todo e qualquer outro nome, para que um dia todo joelho, quer seja no céu e na terra, viessem a se dobrar diante dele e dizer que Jesus é o Senhor. Você pode dizer desde agora: Jesus é o Senhor.